Op. Olá, estamos ao vivo, uma boa noite para todo mundo. Vamos seguindo aqui em mais um vídeo de aquecimento, né? Nós estamos chegando para a nossa semana do Professor Mão na Massa 2.0. Vou explicar o que vai ser isso, né? Mudou um pouco os planos na jornada e hoje eu vou falar como é possível você aplicar o Mão na Massa nos diferentes conteúdos. Então a gente vai entender isso, né? Muitas vezes as pessoas me questionam, né? Quando se fala desse maker, aprendizagem criativa, robótica, enfim, né? Todos esses contextos, toda essa salada de nomes, de metodologias ativas, quais deles que a gente consegue aplicar no conteúdo da história, da geografia, da matemática, da física e tudo mais. Então aqui eu vou falar um pouco sobre isso, sobre formas e estratégias que a gente pode aplicar nos diversos conteúdos e também como podemos ir além desses contextos, tá? Então a gente vai passear um pouco nessa jornada, né? E entender essas coisas aí, beleza? Então é o seguinte, né? Poxa, será que dá para fazer, né? Será que é possível? Será que todo conteúdo é possível fazer isso? Bom, fica até o final aí que isso vai ser respondido. E se não for respondido, você pode ir mandando sua pergunta que eu vou tentando encaixar aqui no meu roteiro, na minha live, beleza? Então, olha só. Primeiro, a gente tem que entender o que é, né, esse mão na massa, né? O que a gente quer dizer com mão na massa? Na verdade, o mão na massa está relacionado à estratégia de construir algo a partir do conhecimento passado. Então, em qualquer momento em que, independente do seu conteúdo, alguém está construindo, desenvolvendo alguma coisa, você está trabalhando com esse tal de mão na massa, né? E aí a gente pode estar falando exatamente de construir, né, um circuitinho, alguma coisa assim. Posso estar falando de robótica, mas eu posso estar falando também de culinária. Eu posso também estar falando de simplesmente fazer algo com papelão, com sucata. Posso falar inclusive de fazer uma música ou uma poesia, mas eu estou desenvolvendo algo para expressar, né, aquele conhecimento passado. Então, mão na massa está relacionada a isso. Quando a gente entende esse contexto, né, fica mais fácil da gente procurar estruturas e aplicações para esse mão na massa, tá? Bom, e assim, a gente, né, pode entender isso. Existem dois pontos que são muito mágicos, né, com relação a essa questão do mão na massa, que primeiro, né, você traz mais significado para a aprendizagem, que na verdade devia ser algo até óbvio, né, por assim dizer, algo que está totalmente atrelado à realidade do que a gente está aprendendo, né? Quantas vezes a gente não se deparou com o nosso aluno questionando, né? Para que isso vai servir na minha vida? Por que eu preciso aprender o conteúdo X, Y, Z, seja ele de geografia, história, ciências, matemática, português? Então, uma das grandes dificuldades de engajar os nossos alunos nos conteúdos é porque eles não veem conexão com aquilo que eles estão aprendendo. Enquanto você não procurar trazer conexão com o mundo real, seja com algo que ele vivencia agora ou que fique muito claro que ele vai precisar desse conhecimento no futuro, se você trouxer essa clareza, a chance dele engajar é muito maior. E quando você se propõe a construir algo, e como eu falei, né, construir vai desde literalmente construir até criar algo, criar uma poesia, uma teoria do universo que seja,
E isso traz um significado muito maior e aí, por consequência, o seu engajamento aumenta. Então esse é o poder do mão na massa, né? O poder do mão na massa, ele traz significado e engajamento para as nossas aulas. E também esse aspecto lúdico, né? A gente gosta muito do lúdico, fala que é as crianças que gostam, mas assim, quando eu faço, né, uma oficina, uma atividade, eu percebo que os adultos gostam também. O problema é que a gente perde um pouquinho. Isso porque o lúdico que é muito expresso até como o play, né? Lá na teoria do MIT dos 4 P's da aprendizagem criativa, ele usa o play como uma ideia de exploração lúdica. Então, você, quando está ali nesse processo de brincar, uma das vertentes do brincar é o testar, é o experimentar, é o correr pequenos riscos. Então, essa exploração lúdica tem muito disso e que está muito comum, que está muito atrelada à questão até do pensamento científico, né? O que o cientista faz? Ele faz perguntas e testa hipóteses. Então, é você trazer o lado lúdico do pensamento científico para o seu aluno desde sempre, a todo momento. Bom, a gente tem, né, diversas áreas, então assim, para eu deixar essa live, vamos dizer assim, um pouco mais didática, né? Eu vou pensar, vamos começar pensando nas diversas áreas. Primeiro, as dificuldades que a gente vai ter nela e como a gente pode aplicar o mão na massa em cada um desses contextos. Então assim, eu vou começar primeiramente pelas matérias de ciências exatas. Então quando eu falo ciências exatas, eu estou falando matemática, física, química, ou se você está trabalhando no Fundamental 1 e 2, vou estar falando de ciências, tá? Então, muitas vezes as matérias das ciências exatas, elas são o bicho-papão da escola, né? Sempre tem lógico que tem gente que se identifica mais com ciências exatas, mas você pega ali numa média, acaba que quanto mais vai passando, mais as ciências exatas vão tendo uma certa repulsa. E isso volta pelo mesmo motivo que eu estava explicando no começo dessa live. Porque as pessoas não veem significado. Por que eu tenho que aprender logaritmo? Por que eu tenho que entender energia mecânica, energia cinética? Para que eu tenho que aprender reações químicas? Então, assim, quando você perde, né, quando você não tem essa conexão, fica muito mais difícil. Então, por exemplo, se você vai falar... eu lembro muito claramente, quando eu estava no meu 3º ano, lá no ensino médio, e o professor de física, a gente estava aprendendo sobre circuitos elétricos, e ele ensinando lá os conceitos de corrente, de resistência, de tensão. E eu lembro claramente de um colega perguntando assim: professor, depois que a gente aprender esse conteúdo, a gente vai conseguir mexer na fiação lá da nossa casa? E ele foi muito categórico, ele, não vai. E ele não estava mentindo, ele foi responsável, né, ao dizer isso. Mas, e para ele, essa pergunta foi quase uma pergunta ilógica, tipo assim, cara, o que tem a ver você falar de aprender o conteúdo do 3º ano com mexer em fiação elétrica na sua casa? E é curioso como, na verdade, é insano não pensar assim. Poxa, por que eu estou aprendendo então sobre isso se eu não consigo aplicar em nada no meu dia a dia, se eu não consigo construir nada? Se que eu vou calcular lá a resistência média e não sei o que, se eu não vou ter conexão. Então, o mão na massa, ele traz essas oportunidades, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, aquele circuitinho que eu já vinha mostrando para vocês, né? Então aqui, ó, uma pilha 2A que a gente encontra em qualquer lugar, né? A gente tem os clipezinhos, né? Então aqui, por exemplo, é uma forma muito simples e lúdica de você mostrar o funcionamento de um circuito elétrico. Vamos ver se ele não vai me deixar na mão, que a pilha estava meio fraca, ó. Então aqui, ó, eu tô acendendo uma luz, a outra tá mais fraquinha, mas olha só. Então aqui nesse circuito simples, a gente pode ver várias coisas, né? Entender o funcionamento da corrente. Por que só funciona quando eu aperto aqui, né, o gatilhozinho? Por que um LED funciona? Como é que eu faço para 2 LEDs funcionarem ao mesmo tempo? Quanto de energia eu preciso? Então, quando você constrói algo, você pode colocar esse LED para acender, sei lá, uma casinha de papelão, um bonequinho, não sei, um farol de um carro. Mas você está usando esse conhecimento para construir alguma coisa. Eu lembro que eu estava falando essa questão da física, né? Tem uma aluna no meu curso, que é a Érica,
E ela falando que ela também tinha essa dor, né? Poxa, eu sou formada em física, eu não consigo entender o que está acontecendo aqui em casa. E o incentivo dela ir, por exemplo, para essa área de robótica foi exatamente isso, de entender esses contextos, de fuçar e conseguir conectar esses conhecimentos que você vai levar para a vida. Então, quando você traz isso, além de ficar muito mais divertido, né? Você está construindo algo, fica muito mais legal você fazer isso, você traz mais significado e conexão e engajamento por consequência. Né? Ainda pegando esse contexto, a gente pode também falar sobre contextos de química, né? Poxa, o que tem aqui é uma pilha, né? Como é que uma pilha funciona? De onde vem a energia da pilha? Aqui existem vários processos chamados de processos eletroquímicos. E a partir disso eu consigo entender por que essa pilha aqui, isso aqui é uma pilha um pouquinho mais vagabunda. Por que a outra, por que a pilha Duracell é melhor? Né? E por que eu posso ter uma bateria pequenininha de moeda 3 volts e essa aqui também é 3 volts, mas é que ela oferece mais energia? Então, a partir disso, eu consigo coletar, né, qual a ferramenta que eu quero usar na minha aula e com aquilo que faz mais sentido. Então, olha só, já falei de física e de química. A matemática, ela entra também nesse contexto, né? De quantos, né, componentes você pode colocar aqui. E tudo isso, eu estou falando aqui de circuitos, mas podia ser uma coisa mecânica, enfim. Mas o ponto que eu quero mostrar, o que são as ciências exatas? Vocês já pararam para pensar que as ciências exatas, elas são o que eles chamam de ciências da natureza? E eu tinha um pouco de dificuldade de entender isso. Pô, por que é ciências da natureza? Nada mais é do que estudos que tentam, né, vamos dizer assim, expressar aquilo que ocorre na natureza. Então a física está expressando coisas que ocorrem na natureza. Por que as coisas se movem? De onde vem a energia das coisas? Então, o que é a matemática? A matemática é a linguagem usada para expressar as coisas que tem na natureza. Como é que eu sei se o Sol emite mais ou menos energia? Eu não vou escrever aquilo, não adianta, isso aqui não é uma coisa que comunica. Os números, as fórmulas comunicam. Então, quando você traz isso, traz um outro significado. Você fala assim, matemática é chato. Não, matemática é a linguagem de expressão da natureza. Então, o que acontece? Quando você usa o mão na massa, onde que entra as ciências exatas? As ciências exatas são as ferramentas utilizar para você construir alguma coisa. Então, ela entra nesse contexto de ferramentas para construir alguma coisa. E aí você também pode ir para a biologia, né? E na biologia é um pouquinho, né, diferente, que ela vai... eu tenho aqui, né, um trabalho clássico que eu gosto de mostrar para vocês, para quem não está aqui, mas eu vou pegar um negócio rapidão aqui que está muito perto. Então aqui, eu já mostrei, para quem está acompanhando as lives direto, né? Ó, isso aqui é um clássico exercício mão na massa para biologia, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de mão biônica, é uma excelente forma de você expressar como é que a mão funciona, com os tendões e tudo mais. Você pega esse, então esse aqui é muito mais fácil que você ficar decorando lá, o tendão, o que o tendão faz. Eu só fui entender o que o tendão faz quando eu fiz um projeto como esse. Então, assim, você tem oportunidades de, vamos dizer assim, replicar essa estrutura, seja o corpo humano, seja alguma outra coisa, e aí isso fica muito mais fácil de compreender. Eu não sei se vocês também lembram, né? Eu estava pensando numa atividade aqui que é muito atrelada na biologia. Existia um brinquedo, eu não sei se esse brinquedo ainda existe, que era mais ou menos assim, eu não sei o nome dele, mas era como se fosse fazer uma cirurgia, né? Então era um bonequinho, e aí os órgãos dele ficavam todos abertos, e aí o cara que vinha fazer cirurgia, ele tinha uma não sei se era um metalzinho, que era onde ele tinha que fazer a cirurgia que ele podia tirar, né? E aí, quando ele, tipo assim, se ele não podia fazer no coração, e ele apertava, acendia um LED e tocava um barulho, né? Como se tivesse assim, pô, você não pode fazer isso, senão você mata o paciente. Imagina só, isso aqui dá pra fazer com uma estrutura como essa, por exemplo. Né, de fazer um joguinho assim, onde que está o fígado, onde é que está o coração. Então, tudo são estruturas. Isso foi uma coisa que eu pensei agora, né? Mas vai muito da imaginação do próprio professor, né, da biologia e tudo mais, e atrelar a esse contexto. Mas, de novo, pensando em como é que eu consigo expressar isso, né? Como é que eu consigo construir algo com isso. Eu lembro uma vez, quando eu comecei com entender, né, um pouco, principalmente da robótica, né? E assim, uma coisa que me surpreendeu muito
quando eu fui pela primeira vez na Olimpíada Brasileira de Robótica, que foi em São Carlos, isso foi em 2014, faz 6 anos, né? E eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu me deparei foi com um professor de biologia. Inclusive ele é daqui de Brasília, inclusive a gente é amigo hoje, que é o professor Alexandre. Mas quando eu me deparei a primeira vez com o professor Alexandre, falando que era um professor de biologia que dava aula de robótica, eu achei aquilo muito estranho. Cara, como é que um professor de biologia tá dando aula de robótica? E na verdade, eu fui vendo que faz muito sentido, né? Além dele se dispor a aprender um novo conteúdo, na verdade, se você pensa na estrutura de um robô, o que o robô ele faz? Ele tem atuadores, né? Ou seja, ele está fazendo alguma coisa mover, seja um motor ou algo assim, e ele tem sensores, coisas que estão captando do ambiente. Então ele tem um sensor de ultrassom. O sensor de ultrassom capta a distância. Como é que nós captamos a distância? Né? Às vezes a gente pode ver de uma forma visual, às vezes pode ser por meio de um tato. Então você tem os sensores, nada mais são do que os sentidos que a gente tem, né? Então você consegue fazer essa associação. Um componente de um robozinho é muito parecido, né? A mentalidade de estrutura fisiológica de um ser humano ou de um animal. Quantos robôs foram inspirados, né, nos animais? Quantas, na verdade, até invenções foram inspiradas ao ver a estrutura dos animais. Então, assim, você consegue trazer esse contexto porque está muito atrelado, está muito conectado também, tá? Então, a gente consegue ver esses contextos, né? E aí, quando a gente vai para uma área... tem uma outra coisa aqui também, né? Agora até pegando esse gancho aqui da Silvana, né? Que ela falou, poxa, o desafio é sincronizar o conteúdo da disciplina com o Maker. E na verdade essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Geralmente quando eu falo, né, de como conectar as matérias ao Maker, a pessoa pensa, poxa, mas eu vou ensinar um conteúdo bem específico aqui. Como é que eu sei lá, vou pegar na biologia aqui. Eu vou falar sobre angiospermas. Como é que eu expresso o Maker com relação às angiospermas? Sinceramente, eu não tenho ideia. Não tenho ideia. E nem sei se dá pra fazer, se não dá pra fazer. É uma coisa que dá pra você talvez atrelar a conteúdos que você não vê conexão direta, é usar esse maker, né, esse mão na massa, para criar jogos e estruturas. Então, assim, uma coisa que algumas pessoas já fizeram nos meus cursos, por exemplo, quando elas pegam um motor, né, um motor de corrente contínua, elas usam ele como uma espécie de ferramenta para você fazer um quiz. Como assim? Vou dar um exemplo aqui. Esse motorzinho ele não está funcionando bem, mas vamos supor, aqui tem um motorzinho, tá? Um motor de corrente contínua. Quando eu alimento ele, aí a pessoa dá uma alimentada, por exemplo, tá lá com clips e aí ele vai girar, né? Aí nesse girar eu posso ter aqui uma rodinha que vai ser uma pergunta que vai sortear um número ou o lugar onde eu vou pegar na caixa, enfim. E aí você pode fazer um jogo de perguntas e respostas a partir disso. E aí você pode colocar qualquer conteúdo que você precisa. Com relação aos conteúdos em si, eu tenho uma outra observação, mas essa observação eu vou deixar mais pro final. Então, assim, essa questão de você criar um jogo, de criar um quiz, aí você consegue fazer para todos os conteúdos, né? E lembrando que esse mão na massa, ele não fica preso apenas a coisas físicas, né? Então, um excelente exemplo é o Scratch, né? Então, uma linguagem de programação, a gente pode criar jogos, pode criar animações e você pode criar um quiz. Você pode criar um sistema de perguntas e respostas para trabalhar algum conteúdo. Teve uma vez no Scratch, na oficina de Scratch, que teve uma pessoa que fez um trabalho muito legal, que ela fez um escape room no Scratch. Como é que era o escape room? Ela deixava vários objetos no cenário, e toda vez que a pessoa tocava esse objeto dava uma dica e ela tinha que responder uma pergunta. Quando ela respondia a pergunta, aí mudava o cenário atrás, então ela tinha que sair da sala. Então, são estratégias de você fazer isso. Bom, voltando à história lá das humanas. Bom, e com as exatas, geralmente é mais fácil de você visualizar, né? Poxa, é só você construir coisas e atrelar o conceito das ciências exatas. E nas ciências humanas, será que faz sentido? Será que você consegue trabalhar um mão na massa com história?
Será que você consegue trabalhar um mão na massa com geografia? Então, geralmente, quando a gente pega as matérias relacionadas a humanidades, a gente vai entrar num outro contexto que é criação de cenários. Criação de cenários. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que está ultra fresco, né? Tava falando com a Silvana, que está sempre aqui nas nossas lives, e ela é professora de geografia, e eles têm uma pegada super maker, super mão na massa na escola delas. Inclusive, eles vão falar sobre a região centro-oeste. E aí, o desafio que ela lançou para eles é como eles fazerem uma espécie de maquete interativa que expresse a região centro-oeste. Então, assim, a montagem de um cenário, e aí com isso você pode desde coisas simples, né, do dia a dia, tipo papelão, palito de picolé e tudo mais, até exatamente colocar um LED, colocar um motorzinho, não sei, vai da imaginação deles, tanto que ela colocou lá um desafio, não sei o que, vamos ver quem vai fazer o trabalho mais interessante. Aí você dando essa brecha para eles, o céu é o limite, né? E a mesma coisa para a história, você pode pegar vários contextos e criar cenários. Cenários da Idade Média, cenários da Idade Antiga, Roma, Grécia e tudo mais. Ou você pode também, geralmente, um trabalho que eu gosto muito de falar, né, geralmente na história, se você pega uns palitinhos de picolé e uma tampinha e elástico, você pode construir um projetinho de catapulta, né? Catapulta era aquela arma de guerra que eles tinham aquela grande bola e que eles faziam assim e atingiam o outro lado do inimigo, né? Então, você fazer uma atividade como essa é uma forma deles compreenderem, né? Cara, como é que as pessoas criavam, né, as suas armas, as suas formas ali, né, de dominação e tal, se eles não tinham uma tecnologia aprimorada. Então você já entende um pouco do processo quando você faz isso. Então, geralmente, nessa questão de humanidades, você consegue criar cenários. Eu acho que é a parte que faz mais sentido nesse contexto. Uma coisa que é até curiosa, né, mas que acontece muito, que vem acontecendo, né, você fala assim, poxa, é tão aplicável essa questão do mão na massa que até em educação física é possível. E eu confesso que o que eu vou falar para vocês, eu nem tinha pensado nisso, né? Mas eu vi isso, desse cenário, com a minha irmã falando, né? Já falei algumas vezes, né? Eu tenho um sobrinho de 9 anos, tá tendo aula, no isolamento social, Google Meet e tudo mais. E assim, um professor que tá realmente com um desafio aí é um professor de educação física, né? Fala assim, cara, como é que eu faço uma aula de educação física no isolamento social, né? Poxa, eu não consigo colocar os meninos pra jogar bola. O máximo que ele fazia, às vezes, era fazer os meninos fazer uns exercícios, né? Tipo, faz uns 10 polichinelos, faz umas flexões. Só que também não tava dando muito certo. E aí, o que o professor de educação física começou a fazer? Começou a fazer brinquedos com recicláveis. Cara, se tem uma coisa mais maker do que isso, eu desconheço. Por quê? Porque a educação física está muito relacionada à questão dos jogos e à questão lúdica. Talvez de todas as matérias que a gente tem na escola, a mais lúdica é a educação física. E não, ironicamente, né? Não por sorte, talvez uma das matérias que o pessoal mais gosta, né? A aula de educação física acaba sendo a queridinha da maioria dos alunos. Por quê? Muito apegado ao lúdico, muito apegado à brincadeira. Então, meu sobrinho nas aulas de educação física, agora online, está trabalhando muito com essa criação de brinquedos. Então, até a educação física está atrelada ao mão na massa. E o português? Cara, e o português? Será que dá para fazer com o português? Né? Poxa, Luan, vai fazer o quê? Como é que é isso? Uma das situações mais curiosas, principalmente com relação a linguagens de programação, né, como eu falei no Scratch. O Scratch ele é interessante porque é uma linguagem de programação em blocos, né, então você tem ali os seus comandos, tudo em português, né, dando a sequência de passos bem estruturadas. E eu lembro que eu fui dar uma oficina, né, de programação com Scratch, e um professor de português falou assim, cara, essa ferramenta vai ser ótima. E ele começou a fazer um trabalho incrível de referência na escola dele, na época. E uma coisa que ele falou que eu achei muito curiosa, assim, que ficou muito marcado para mim, ele falou assim, Luan, quando você vai corrigir
a redação de um aluno seu, ele a princípio pode discordar, né? Você fala assim, olha só, esse texto não ficou bom, ele não está coerente, as suas ideias não estão concatenadas. E às vezes o aluno fala, não, eu acho que tá bom. E por um segundo você fica até numa questão de opinião. Você, caramba, será que eu consigo dizer? Será que é uma questão de opinião ou existe uma opinião técnica mesmo, né? Uma análise técnica. Lógico que tem uma análise técnica, mas ainda tinha essa brecha para o aluno questionar. E aí ele falou o seguinte, quando ele começou a incentivar na programação, né, que também é, de certa forma, criar uma narrativa, e aí, por exemplo, ele estava, sei lá, programando um Arduino da vida, e aí o LED não acendia, não tem um questionamento. Você fala assim, eu acho que esse texto está bom ou ruim. Cara, você não conseguiu acender um LED. Então, numa programação, você tem uma sequência de comandos precisos e ordenados. Você tem a situação de causa e efeito muito forte. Então, ele falou que aquilo era excelente. Aquilo era excelente para as aulas de português dele. E também a gente pode vir para uma questão, não só na programação, mas a questão física também. Estou falando aqui muito desse circuito porque está bem perto de mim. Mas o que acontece aqui? Nós temos uma situação de causa e efeito. Se eu aperto o clips, a minha luz acende. Se eu aperto o clips, minha luz acende. Geralmente, uma estrutura de uma narrativa, né, elas têm que estar coerente, né? Vocês têm que estar conectado à sua situação de coesão, de conexão entre as coisas. Então, quando você consegue isso, não somente fazer algo, e aí isso é muito importante, no ensino mão na massa vale para todos os conteúdos, mas no português também isso é muito forte. Quando você pega um conteúdo e você não basta só você criar. Eu criei aqui esse negócio que faz a luz, que faz o motor mexer. Isso por si só não encerra, não completa o processo de aprendizagem. Você fala, pô, mas o cara criou, então se ele criou quer dizer que ele entendeu. Mais ou menos, né? Uma coisa que é tão ou mais importante do que ele apenas criar é ele saber, né, tentar explicar aquilo que ele fez. Então não basta só acender o LED. Fala assim, mas por que esse LED acendeu? Esse LED acendeu porque tem uma pilha e aí esse interruptor aqui faz a corrente passar pelo LED, o LED acende e tudo mais. Então quando você consegue explicar o processo, quando você consegue explicar a jornada, né, aí o ciclo de aprendizado está completo. Na verdade, isso aí é um grande ciclo que vai acontecendo a todo momento, que é o quê? É criar e explicar, né, levar para o âmbito mais racional. Depois disso, você cria de novo, cria outras coisas. E aí você consegue explicando, aí você vai fazendo, vai dando esse pulo aí nesse processo. Então você entra num ciclo de aprendizagem, né? Até numa espiral de aprendizagem, a gente pode dizer assim. E quando você se propõe a explicar algo, você melhora seu processo de linguagem, né? Até esse mesmo professor falou muito para mim, né? Que se você trabalha muito bem a questão oratória e das ideias, quando você vai colocar a criança para escrever depois, ela escreve, num pulo. Então, trabalhar, fazer com que ela entenda bem o cenário é essencial. Então, sim, o mão na massa também entra aí no português. E as artes? Eu tenho artistas aí na área, Mário Tsuba, não sei se a Cristina ainda está na área. Já tive muitas alunas das áreas das artes, elas são maravilhosas. Falo elas porque a grande maioria são mulheres. E as artes, será que conecta também com esse negócio de mão na massa e tudo mais? O que acontece, né? A Mari tá na área aí. Então, assim, a arte, ela acaba... Eu acho que essa coisa do maker, né, do mão na massa, ela foi talvez uma das melhores junções, né, que trouxe esse mundo artístico ao mundo do fazer, né? Então, por exemplo, de novo, vamos pegar aqui o meu circuitinho. Uma coisa é eu fazer esse circuitinho com LED acendendo. Outra coisa, nem está acendendo mais. Outra coisa é eu pensar, o que eu posso fazer com isso? Né? O que esse LED pode acender? O que a arte faz? E aí vocês me corrijam, meninas que estão aí. Se eu falar alguma besteira que eu não tô... A arte está muito relacionada à expressão. Então, as pessoas elas se expressam através da poesia, através da música, através da pintura. E elas podem
se expressar através da robótica, dos circuitos. O que eu consigo criar onde eu vou acender um LED, fazer um motor girar? Você consegue trazer uma dinâmica maior. Então, você leva para um outro âmbito que é um âmbito de expressão pessoal. Geralmente, quando a gente fala em maker, mão na massa, robótica, a gente pensa muito no âmbito de ciências exatas. E isso, por que isso acontece? Porque geralmente a gente pensa muito numa estrutura funcional. Eu vou fazer essa luz para acender uma casa. Vou fazer esse motor para ele mexer não sei o que. Então, funcional. Nada de errado com isso, não tem nada de errado com isso. Mas você, como eu falei, você pode usar isso para criar narrativas, estruturas de expressão. E aí, quando começou a se pensar dessa forma, a gente vê como a arte se conecta absurdamente. E o que mais que a arte traz, né? A arte, talvez, de todas as matérias, é que tem ali no seu DNA a questão da criatividade. Expressão pessoal e criatividade. Então, assim, e a criatividade, assim, quem me acompanha sabe o quanto eu falo que a criatividade, ela é essencial. Essencial. Então, a arte, ela consegue, né, expressar muito bem isso. É tão louco essa questão da arte, né? Eu tenho um projeto, né, de tentar fazer os meus sobrinhos, né? Às vezes eu levo esses projetinhos maker, tá? Às vezes eu testo alguma coisa e tento levar para os meus sobrinhos. E aí, mas aquela velha história, né? Santo de casa não faz milagre, né? Eu consigo ensinar qualquer pessoa, mas os meus eu tenho mais dificuldade. E aí eu lembro que eu tava tentando fazer isso com meu sobrinho de 4 anos, tava com um circuito parecido com esse, na verdade um circuito de massinha. E aí ele... E aí eu, Gael, vem ver e tudo mais, vamos fazer. Aí ele não deu muita ideia não, ele foi brincar com terra, foi fazer outra coisa. E aí teve uma hora que eu fiquei meio chateado, assim, aí ele, não tio, bora lá brincar com aquela arte lá. Ele mesmo falou, em nenhum momento eu usei a palavra arte. Mas quando ele viu ali massinha, palito de picolé, não sei o que, aquelas coisas conectando, pra ele, aquela criança de 4 anos associou a questão de arte, né? Então a arte leva a criatividade, e a criatividade ela é essencial só para os artistas? Só porque é bonito e belo? Pô, isso é essencial. Mas a criatividade ela é importante para todo mundo. A criatividade ela é importante para todo mundo. Por quê? Porque hoje, gente, a gente vive num mundo de mudanças exponenciais. Exponenciais. Antigamente, gente, ó, esse aqui é o maior clichê que eu falo nessa página, mas eu vou reforçar até isso tá no DNA de vocês. Né? A gente tinha um roteiro bem estabelecido. Cara, se você estudar, tirar boa nota e ir pra faculdade, você tá feito, tranquilo. Passou no concurso então, tá zerado. Cada vez menos essa fórmula funciona. Né? A gente passa por situações e mudanças onde, cara, a maior parte dos empregos vão deixar de existir daqui a 10 anos e uma pancada vai surgir nesse caminho. Como é que a gente readapta a essas mudanças? Criatividade. Então a gente precisa colocar as nossas crianças em situações em que elas exercitem um caminho em que o fim não está claro, em que a resposta final não está clara. Num exercício de matemática, se eu dou uma equação, eu sei o que vai acontecer no final. Ela vai achar lá o valor do x, vai achar o valor do y. Esse é o grande objetivo. O professor, quando ele emite uma prova, ele já sabe o resultado final. Por isso que você corrige prova, você já sabe o resultado final. Por que atividades criativas têm mais dificuldade de ser avaliada? Porque você não dá para garantir um resultado final. O que ela faz? Ela te dá ferramentas e estruturas. Aqui eu mostrei acendendo um LED. O que você vai fazer com esse LED fica por sua conta. Eu vou fazer o olho de um bonequinho. Eu vou fazer um enfeite de uma arvorezinha de papelão. Eu vou fazer uma casa. Você pode fazer várias coisas a partir de uma mesma ferramenta. E aí isso vai permitir que as pessoas explorem mais. Explorem caminhos desconhecidos. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a lidar com o desconhecido.
Na vida real, não tem gabarito. A vida real não tem gabarito. Como é que, se a gente passa 20 anos, 25 anos, né, até, de escola até faculdade, achando que tem uma resposta certa, quando alguém fala que não tem uma resposta certa, as pessoas entram em colapso. Por isso que tanta gente acha difícil ser adulto. Porque as pessoas acham que existe um gabarito. E não tem nada a ver com gabarito. Quando a gente descobre que não tem gabarito, a gente arrisca mais, a gente inova mais, a gente mistura coisas que a gente não achava que dava para misturar. E aí você entra numa outra jornada. Numa outra jornada. E é uma jornada que a gente tem que preparar as nossas crianças para não entrar em desespero, muito pelo contrário, para se divertir no processo de inovação. E por isso que a criatividade, eu acredito realmente que ela tem que ser um pilar. E que em todos esses contextos que eu falei, ela acaba entrando nesse processo. E aí, assim, a gente deixa tanto de se preocupar como eu encaixar naquele contexto, naquele conteúdo, o maker, né? Que foi a pergunta que a Silvana fez. Tem uma história do professor Mitchell Resnick, que ele conta no livro do Jardim de Infância para a Vida Toda, que ele vai visitar não chama Espaço Maker, é tipo uma escola diferentona que um cara fez lá, onde os meninos mexem com madeira mesmo, onde eles constroem coisas. Então eles construíram uma espécie de mini montanha-russa com madeira e um carrinho mesmo de metal, e eles faziam as próprias salinhas deles, eles faziam várias coisas e resolvendo as coisas ali, né? E era não lembro se era uma estrutura escolar ou uma estrutura de acampamento, né? Nos Estados Unidos tem muito isso, né? De acampamento de verão. E aí o professor Mitchell, quando viu aquilo, nossa, que fantástico, como isso aqui instiga a criatividade das crianças e tudo mais. E ele estava com uma equipe, né, de pessoas que desenvolviam materiais didáticos, né? E aí ele saiu muito fascinado dessa visita. E aí, quando ele foi, né, ele estava conversando com esse pessoal que desenvolve materiais didáticos, né? E ele ficou um pouco surpreso, porque... Poxa, por que esses caras não estão tão entusiasmados como eu estou, né? E aí ele falando, o pessoal falando de um receio deles, né? Eles falam assim, poxa, legal isso daí, mas, poxa, a insegurança desse pessoal do material didático era assim, como é que eu vou garantir que essas crianças vão aprender todos os conteúdos? Porque elas acabam aprendendo no processo. A gente sabe que o mão na massa vai aprendendo no processo, mas garantir mesmo, a gente não garante. E aí eu acho que talvez esse seja um dos grandes, vamos dizer assim, gargalos, né, que você encontra para não entrar de vez com mão na massa na escola. E aí o professor Mitchell vai fazendo uma reflexão muito interessante, assim, que às vezes o problema é esse, que a gente quer encaixar. Mas a pergunta talvez seja, por que encaixar? Por que a gente precisa encaixar? Por que ele tem que passar exatamente por aquela rota? Não vou entrar no âmbito legal de legalidade, né? No âmbito, porque você tem que preparar para o Enem, é porque o MEC... Vamos pensar filosoficamente, pensando assim, né? Por que ele tem que passar? Se ele provavelmente precisar daquele conhecimento, você pode criar uma estrutura que ele vai precisar correr atrás disso. Então, talvez vai ter um caso em que nem todos os alunos vão precisar entender o que é uma ligação iônica lá na química, mas alguns deles vão precisar. E aí esse vai correndo atrás desse processo para construir, usar o mão na massa. Então o mão na massa conduz à busca de conteúdo e não o contrário. Isso é muito interessante. Eu sei, né, que a maioria que me segue aqui é professor e que não pode simplesmente chutar o balde, né? Tem regras, o salário de vocês depende disso. Então, mas que fique a reflexão, né? Que fique a reflexão, assim, de... Poxa, por que a gente quer tanto encaixar? Por que a gente quer tanto vir e seguir, né, esse protocolo? Poxa,
Se a gente para pensar, e isso às vezes nem é a nível, gente, protocolar, ministerial e tudo mais. Qual é hoje o grande documento que norteia a educação brasileira? É a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A BNCC. E a BNCC, ela mais ajuda do que atrapalha. Na verdade, o que eu percebi estudando a BNCC é que o problema é que a maioria das pessoas não sabe como é que é a BNCC. Esse é o maior problema. Mas a BNCC, ela é maravilhosa. A BNCC, ela se norteia em 10 competências gerais. Até anotei de novo aqui, eu fiz um monte de live uma vez. Mas só para relembrar aqui, vou pegar minha colinha, ó. 10 competências gerais que norteiam a BNCC. Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania. 10 competências gerais. Comunicação, argumentação, autoconhecimento, tudo mais, empatia, várias coisas. Eu vou dizer, sem medo de errar, 10 dimensões. Eu falei 10 dimensões, falei rapidinho. A escola hoje ela está muito, muito focada em uma dimensão, que é conhecimento. Conhecimento. Os outros 9 se der. Argumentação, comunicação, autoconhecimento é legal, bonitinho, mas não é tipo poxa, quero responsabilidade e cidadania. Faz um extracurricular. Mas o conhecimento é o grande norte. A culpa não é do MEC. A culpa não é do MEC. A culpa não é da Lei de Diretrizes e Bases, que na verdade ela é bem flexível. A culpa é de algum momento que a gente achou que as coisas deviam ser assim e a gente continuou fazendo assim. Mas não é lá de cima exatamente que está fazendo isso. Então, assim, de novo fica essa reflexão. Né? A forma como as coisas estão integrando, a forma como está fazendo conhecimento. A Ana está aqui no Instagram perguntando, né, como lidar com a cobrança das instituições de uma avaliação formal. Eu provavelmente vou fazer uma live só sobre avaliação, mas é um mix, assim, vou só responder rápido, assim, é um jogo de longo prazo, não tem jeito, assim, é um pouco do dar dessa nova estrutura, do Maker, mão na massa, metodologia ativa e tudo mais, e um pouco de aceitar o que eles querem, né, as notas e tudo mais. E aos poucos mostrando que esse resultado do mão na massa, do procurar o interesse do aluno, vai dando mais resultado. Né? Eu acho que existe muitas coisas que estão... Uma coisa meio ovo-galinha, sabe? Por que uma escola cobra avaliação formal? Principalmente se for uma escola particular. Ela cobra porque os pais cobram. E por que os pais cobram? Os pais cobram porque é isso que eles entendem como uma boa educação. Para o pai, o que é uma boa educação? É o filho ir para a faculdade. Como é que ele entra na faculdade? Passando no Enem. Como é que eu passo no Enem? Sendo muito bom nas avaliações formais. Mas será que o Enem é a solução? Duas coisas. Pode ser a solução. Se eu falei que vai mudar um monte de emprego, um monte de coisa, talvez ir para a faculdade não é a grande solução. E se o pai entende que não está tudo perdido se o seu filho nessa geração não ir para a faculdade, você já mata metade dos problemas, principalmente nas particulares, né? E aí os diretores ficam mais livres para inovar. Mas é uma questão de educação. Educação no sentido de mostrar informações, de todo mundo estar consciente desses processos, né? Eu vejo, por exemplo, que um resultado assim, numa feira científica, cara, alunos que fazem literalmente invenções que são úteis mesmo, e que saem de uma escola pública e que vão apresentar fora do país, em Londres, nos Estados Unidos, Abu Dhabi. Eu já vi umas histórias dessa.
E é engraçado como isso não é domínio público. Não é assim, nossa, saiu no Jornal Nacional, mas tem gente, uma galera no Brasil que faz isso. Pra mim, uma escola que é forte, por exemplo, vou pegar só esse exemplo, em feiras científicas, que participa de uma Febrace, de uma Mostratec, que são referências nacionais e vai para um âmbito internacional, diz muito mais sobre esse aluno ser bom do que ele tirou 10. Vou só fechar aqui, geralmente eu não fico tanto tempo em live. Vou fechar esse ciclo da avaliação formal, o quanto que isso é sério. No livro também, lá do Jardim de Infância para a Vida Toda, o professor Mitchell, ele fala de um momento em que ele vai visitar Singapura. Não sei se vocês sabem, mas Singapura, ele tá ali no... Quando ele não é o melhor, não tá ali na melhor... No ranking do PISA, né? O PISA é a grande avaliação internacional, que o Brasil fica sempre bem lá atrás. O Singapura ou é primeiro ou é no máximo terceiro aí nos últimos 20 anos. 20 anos. Então, assim, a gente poderia pensar, cara, meta de vida é ser Singapura, né? Mas Singapura começou a entrar numa crise. Por quê? Porque eles começaram a entrar no âmbito de economias criativas, né? Começou a bombar essa questão de economias criativas, ou seja, onde a questão da inovação está no DNA, a criatividade está no DNA. E quem que entrava ali para o mercado de trabalho? Os alunos, top 1 do PISA, com notas maravilhosas. Quando eles entram no mercado de trabalho lá em Singapura, esses alunos eles são muito bons, sabe em quê? Em fazer atividades pré-determinadas. Fala assim, ó, você é um engenheiro, você tem que fazer isso, você aprendeu lá na faculdade, agora você tem que executar aqui. Eles são muito bons nisso. Agora, se é para você fazer atividades inovadoras, se é para saber lidar com pequenos riscos, se é para lidar com forma criativa, essa garotada travava. Então as notas não começaram a não dizer tanto sobre a capacidade de produção daquele aluno. Singapura, primeiro lugar do PISA. Será que é esse o norte que a gente quer? Não estou falando que o PISA é ruim. Se a gente vai indo bem no PISA, é legal. O PISA avalia várias coisas importantes. Mas não avalia tudo. Então a gente tem que ligar um sinal amarelo aí na avaliação formal. Mas eu sei que leva tempo. Então não se revolte com as pessoas da sua escola, mas planta semente. Porque depois que você vê, você não consegue desver. É um problema muito sério isso. E é por isso que a gente fica tão incomodado. Quando você vê, você não consegue desver. Né? Então é isso. Né? Como o Kumon aqui, né, que a Silvana tá falando. Ele é ótimo para treinar, mas não leva a pensar, a entender o raciocínio. Né? Linha de produção, né? Modo industrial de educação. E que já não faz sentido. Já fez sentido. Hoje não faz mais. Beleza, pessoal? Então é isso. Conversa boa, hein? A gente ficou um pouquinho mais de tempo do que fica habitualmente. Recados. Eu tava fazendo essas lives que eu tava fazendo um aquecimento pro aulão de sucata criativa. Eu tava querendo fazer isso e tudo mais, e aí eu pensei, e na verdade eu vou fazer mais. Eu não vou fazer um aulão. Eu vou fazer uma semana do Professor Mão na Massa. Eu vou chamar a Semana do Professor Mão na Massa 2.0. Então vai ter outra Semana do Professor Mão na Massa. Acho que alguns já devem ter visto aí algumas publicações que eu já tô jogando aí. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Então, semana que vem, dia 8 de setembro, um dia depois do nosso feriadão, a gente vai ter a Semana do Professor Mão na Massa 2.0, onde eu vou compartilhar com vocês, né, essas estratégias para você criar aulas mais engajadas, né, como o mesmo mantra da Semana do Professor Mão na Massa, o primeiro, né, que é criar aulas mais interessantes que o recreio. Né, como é que você cria atividades que engajam e que tenha significado para os desafios do século XXI. Então a gente vai ter isso, né? Vai ter 3 vídeos, vai ter as lives e tudo mais. Então se você quer participar,
né? O link tá na bio do Instagram. Se você quiser entrar, é ensinomaker.com.br/mão na massa, tudo junto. Lógico, lembrando que não tem tio, não tem nada, né? Sites não tem essas coisas. Então, ensinomaker.com.br/mão na massa. Eu botei isso na minha cabeça e agora eu vou ter que me virar aqui para fazer os vídeos, para entregar o conteúdo, mas acho que vai ser legal pra gente aprofundar nisso daí. E então se inscreve lá, também tem o link o link do Telegram da semana, né, da semana do professor Mão na Massa 3.0. Então se você ainda está nos outros grupos, eu vou deixar o link para você ir para esse grupo, porque os resumos que eu faço depois das lives vai estar no grupo exclusivo do Semana do Professor Mão na Massa 2.0, tá bom? Que tem o link na bio, mas você também pode entrar, se você fizer sua inscrição lá, vai ter o link do Telegram. Beleza, pessoal? Então, amanhã eu volto pontualmente às 8h02. Beleza? 8h02 da noite, horário de Brasília. Prazer estar com vocês e até amanhã. Abraço.